Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Mais uma noite, mais uma quarta-feira que estamos reunidos aqui nos nossos lares, através das mídias sociais, onde nós já louvamos ao Senhor, já fizemos a liturgia da sua palavra, e esse agora é o momento em que nós iremos compartilhar um texto da palavra de Deus, nessa pequena reflexão que hoje eu quero compartilhar com vocês. O texto que eu quero ler, ele se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Em Mateus é o capítulo 14, a partir do versículo 22. E em Marcos e em João, eles se encontram no capítulo 6. Mas o texto fala sobre o evento onde Jesus ele anda por cima do mar. A Bíblia fala que onde Jesus estava, aglomerava uma multidão de pessoas. As pessoas elas iam até Jesus porque elas viam algo diferente de Jesus. Jesus ele satisfazia o desejo da multidão, a carência da multidão, curava as enfermidades. Jesus sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de reconciliação. E por isso, onde Jesus estava, o povo seguia a Jesus. E nesse determinado momento, Jesus ele pede para os discípulos, na verdade, ele ordena aos discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E Jesus estava ali se despedindo da multidão e de repente Jesus ele vai para o monte orar, porque Jesus ele tinha uma agenda com Deus. E Jesus, nós podemos perceber que ele tinha o momento certo para orar, o momento certo para se consagrar, para se dedicar. Tudo que Jesus ele fazia por intermédio do Pai. E ele deixa isso bem claro, né? Todas as coisas que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai que opera através de mim. E Jesus está ali orando. E a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e naquele momento o mar ele ficou muito bravio. E o barco era jogado, na verdade chicoteado pelas ondas de um lado para o outro, porque o vento era contrário. E a Bíblia vai dizer que é nesse exato momento que Jesus ele sai ali do seu momento de consagração e de oração com o Pai e ele vai ao encontro dos discípulos. Só que os discípulos eles já estavam longe. Um texto vai dizer que eles estavam cerca de 40 estágios de distância. 40 estádios de distância. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele começa a andar sobre as ondas. E indo ao encontro dos discípulos, naquele barco, naquele momento onde as ondas estavam ali açoitando os barcos, e a Bíblia vai dizer que quando os discípulos olharam aquela pessoa, né, porque até o momento eles não sabiam que era Jesus, e eles começaram a gritar e começaram a ficar assustados, com medo. E eles gritaram, olha, um fantasma, se já não bastasse o barco ali quase naufragando, com aquelas ondas, agora eles veem alguém vindo na sua direção, ou seja, os discípulos naquele momento, e um texto vai dizer, num desses textos, que Jesus ele cria justamente essa situação, porque os discípulos não tiveram fé suficiente quando eles viram lá a questão da multiplicação dos pães. Então os discípulos ainda estavam meio que desconectados. E Jesus ele arma todo esse cenário. E agora eu fico imaginando os discípulos ali com um problema seríssimo, com aquele barco quase naufragando, e agora eles arrumam outro problema, né? Porque se eles gritaram com medo, estavam assustados e acharam que era um fantasma que estava vindo na direção deles, eles criaram outro problema. E Jesus ele vai andando calmamente. Eu fico imaginando como devia ter sido a reação de Jesus, né? De repente, uma reação assim, como a nossa, talvez pensando, olha, homens, né, de pouca fé, ou talvez até mesmo, de repente,
achando graça da situação por aqueles homens estarem sempre com ele ali no seu ministério e até aquele momento não entender que ele era o Filho de Deus, que ele que estava ali operando os milagres, que estava ali conduzindo o povo como pastor, ele que estava ali implantando, anunciando o reino do Pai. Os discípulos até aquele momento não tinham compreendido. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais, sou eu que estou aqui. E o que eu imagino naquele momento que o maior problema que os discípulos estavam enfrentando até aquele momento, que eram as ondas que estavam bravias, aquelas ondas estavam debaixo dos pés de Jesus. E eu imagino Jesus andando tranquilamente sobre aquelas ondas, mostrando que não há mar bravio que ele não possa trazer a solução. Talvez a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, se encontra como esse momento, ou como aquele momento que os discípulos estavam passando. Aquele mar bravio, o barco indo para um lado e para o outro, sem direção. E talvez você esteja assustado com essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, nesse exato momento, se você crer, ele pode ir ao seu encontro. E ele quer ir ao seu encontro para te dizer, não temas, sou eu. Sou eu que acalmo os seus medos, sou eu que cuido da situação, sou eu que cuido da sua vida, sou eu que cuido da sua família, sou eu, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou sangue para poder te libertar, para poder te perdoar, para poder trazer você novamente a comunhão com o Pai. Sou eu, não temas. E Jesus está falando isso para você. O interessante é que nesse episódio, quando eles viram ali, Jesus ele fala, olha, não é um fantasma, sou eu. A Bíblia vai dizer que Pedro, Pedro é aquele discípulo um pouco mais ousado, ele vai dizer, olha, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus tranquilamente lhe diz, vem. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Enquanto nós estamos com problemas e não conseguimos achar a solução, Jesus ele está tranquilamente observando e só esperando o momento para que nós possamos ir ao encontro dele. Porque quando nós vamos ao encontro de Jesus, ele traz paz, ele traz solução, ele traz a alegria para os nossos corações, ele traz de fato a solução para os problemas. E a Bíblia diz que Pedro ele começou a andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, quando de repente veio um vento muito forte mesmo. E a Bíblia diz que ele teve medo, e quando ele teve medo, ele começou a afundar, e aí ele clamou, Senhor Jesus, salva-me, salva-me. E querido irmão, querida irmã, naquele exato momento, Jesus ele estende a mão para ele, segura na sua mão e diz para ele, homem de pouca fé, por que você duvidou? Querido, muitas das vezes nós deixamos de adquirir o melhor de Deus, deixamos de obter o melhor de Deus, porque nós, às vezes, duvidamos, nós vacilamos no meio do caminho, nós nos esquecemos que se Jesus está à frente, nada pode nos afligir. E Jesus lhe fala, por que tu duvidaste, homem de pouca fé? E essa palavra é para nós essa noite, porque que nós estamos duvidando em meio a esse cenário que nós estamos vivendo. Nós não podemos duvidar que Deus, Ele, a qualquer momento, Ele pode trazer o melhor, Ele pode transformar o cenário, Ele pode nos levantar como igreja viva, poderosa nessa geração. E é maravilhosa mesmo essa palavra, que quando Jesus, Ele pega Pedro ali e sobe para o barco, o vento se acalma e o mar também se acalma. E a Bíblia vai dizer que eles se aproximaram e adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus.
E eles foram para outra banda ali na terra de Genezaré. E quando Jesus chega naquele lugar ali em Genezaré, os homens daquele lugar conheceram Jesus. E eles reconheceram que Jesus, de fato, era alguém diferente. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. E eles mandaram por todas aquelas terras em redor buscar pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam ali desenganadas pelos médicos. E ao conhecer Jesus, ao reconhecer Jesus, aqueles homens, eles vão buscar essas pessoas para que elas pudessem ir ao encontro de Jesus. E o texto termina dizendo que aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que não tinham mais uma certeza até quando elas iriam viver, porque a doença já estava consumindo as suas vidas. A Bíblia vai dizer que eles pediam a Jesus, eles rogavam a Jesus para que pelo menos eles pudessem tocar na orla das vestes deles. E eu acredito que nesse momento eles se lembraram daquela cura, daquele testemunho vivo daquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toca nas orlas do vestido de Jesus e ela é curada. E aqueles homens ali enfermos, eles falaram: Senhor, deixa que pelo menos nós toquemos na sua orla para que nós possamos ser curados. E a Bíblia vai dizer que Jesus assim os deixou. E a Bíblia vai dizer, queridos, que todos aqueles que tocavam na orla dos seus vestidos, eles ficavam sãos, eles ficavam curados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de nós nessa noite, essa reflexão para nós nessa noite, que eu quero deixar com vocês, que eu quero deixar com a igreja, é que não importa os ventos contrários, não importa o quão bravio esteja o mar, existe um Cristo Salvador que vela por nós. Nós temos um hino que nós cantamos: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E Deus vai dizer para a gente, e Jesus vai dizer para a gente: sossegai, sossegai, acalma o teu coração, porque esse tempo de mar bravio, esse tempo de tempestade, ele vai passar, ele vai passar. Jesus está fazendo algo novo, Jesus está fazendo maravilhas nesse tempo, e nós, como igreja do Senhor, temos que entender, temos que confiar. E quando Jesus lhe disser: vem, nós poderemos ir ao seu encontro na certeza de que nós não iremos sucumbir. E se ainda, pela nossa falta de fé, pela nossa pequenez, nós venhamos a duvidar e de repente submergir no mar, eu tenho certeza que o Senhor, com a sua mão forte e poderosa, Ele irá nos resgatar, irá nos trazer de novo para a superfície, para que nós possamos reconhecer o seu poder, a sua maravilha, para que nós possamos reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Querido irmão e querida irmã, que Deus te abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que em meio às lutas, que em meio às tempestades, que em meio ao mar bravio, que em meio a todas as circunstâncias contrárias, você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, encontrar forças para caminhar, para confiar no Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Jó, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias. E, sobretudo, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, o Deus da nossa família, o Deus da nossa nação, o Deus, o Senhor forte e poderoso, o Deus de Israel. Deus te abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus.